um gravado, uma parte prática e outra, né, que foi a teoria do início. Então, se eu estou aqui, ó. E agora sim. Em 1905, o sueco Oskar Kjellberg patenteou o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodos. A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é composto por uma vareta metálica chamada alma, que é recoberta por uma camada constituída de diferentes materiais que formam o revestimento. Parou aqui. Até agora o som e vídeo tá bom? Olha, vocês vão me ajudar a fazer a aula de vocês acabou para vocês terem vontade de vir quinta-feira que vem, viu, danado? Não deixa minhas aulas terminar, vocês capricham, puxa na minha orelha. Ó, aí o Aparecido que lembra, que conhece eletrodo, que viu eletrodo, viu isso em apostila, o João Fábio que está aprendendo, a gente viu lá no laboratório. Olha que coisa maravilhosa, quanta coisa tem aqui, ó. Metal base, quem é o metal base? É os dois metais que a gente está soldando, né? Por isso que são vários materiais e vários metais. Ele é a base. Olha a poça de fusão. Calma, rapaz, estou mandando tu ir, não. Poça de fusão. Então, está aqui a região que está o material no estado líquido, e aqui está o material no estado sólido. Aqui está o material pastoso em transição. Aqui está as gotinhas, ó, do material que o arco está fundindo da vareta, que está vindo depositar na poça, que é o que vai preencher a poça de fusão. As gotas metálicas. Ó. E aí a tipo de corrente influencia nessa gota, na taxa de deposição, é aquela mãozinha da gente lá, né, ó, que segura na altura certa. Por isso que a gente tem que ir baixando a mão e movimentando. Se a gente lembrar de usinagem, são os movimentos de usinagem, movimento de profundidade, movimento de avanço, velocidades envolvidas nisso, que vai depender de toda essa região e desse calor. Aí eu tenho a cratera, ele chamou de cratera e cratera, as regiões que estão em fusão aqui, né, na alma do eletrodo, a alma metálica. Esse metal tem que ser um metal próximo desse metal base, para poder homogeneizar na mistura. Vai ter algumas ligas. O revestimento, qual a função do revestimento? A gente estudou na teoria, proteger essa região, para que essa região aqui não perca componentes químicos, fique mais estável, para proteger o arco, para que o arco fique mais restrito, não perder calor. Então, tem várias funções, ó, gases de proteção. Penetração é a profundidade com que ele vai depender daquela amperagem que a gente regula lá na máquina. Então, eu preciso entender a máquina, pega o manual da máquina. A gente aqui pode abrir um manual da máquina e dar uma olhada, eu posso pedir para vocês darem uma olhada. Escória, lá na fundição, e aqui é o quê? São aqueles resíduos de materiais que não vão fazer parte da união soldada. São materiais, são rejeitos, são impurezas que fazem parte do processo e que são eliminadas. Aí elas ficam como uma crosta, eu vou lá e quebro com aquele martelinho e aquela lixazinha, ou aquela, né, escovinha de aço. Cordão de metal depositado. Está aqui o cordão do metal depositado, soldando. Se aqui for só uma solda de preenchimento, né, só para encher, então aí eu não tenho dois materiais unindo. Eu estou só aumentando a espessura. Então, essa soldagem, a prática dela, vocês viram lá e viram a dificuldade. A dificuldade de manter essa distância, a dificuldade do ângulo que a gente inclina, de criar uma região de junta, né, que a gente vai memorizando, vai facilitando a vida da gente lá na frente. Perfeito? Solta o som. As principais funções do revestimento são ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido. Em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de equipamentos: retificadores e inversores. O nosso era qual? Inversora. Inversora, né? Perfeito. Os A retificadores marca era e outra. os inversores fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos a ele o cabo porta-eletrodo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa, ou positiva.
A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é de aproximadamente 70 a 80 volts. Nos inversores atuais, a tensão em vazio pode ser mais baixa, mas existe uma grande facilidade de abertura do arco motivada pelo controle Hot Start, que possibilita um pico de tensão no momento do início do arco. É de aproximadamente... Ô, Eric, o seu é desse equipamento ou é do retificador? Ou usa os dois? Lá, lá na oficina aí é mais desses daí. O É inversor. retificador eu tenho em casa. Você Isso. tem. Aparecido, você chegou a mexer com todos eles, Aparecido? Ou só com retificadores lá, dos grandes? Positivo, com um retificador e gerador também. Mexeu também? Porque você disse que tinha parado de soldar já faz algum tempo, não foi? Ou não? Eu parei de soldar faz uns 2, 3 anos. Ah, então faz muito pouco tempo. Pensei que É, fazia mais. Eu pensei que você tinha vindo para a mecânica há mais tempo. Então você faz pouco tempo, tá tranquilo. Já pegou toda essa geração, sim. E você percebe, Parecido, quais são as vantagens de uma solda hoje e de uma solda de 25 anos atrás, quando você começou? O que é que você vê de bom nesses equipamentos de hoje? O Eric já é um pupilo novo, né? Tem 10 anos, né, Eric? Você solda? Isso 10 anos. O Eric já é da geração nova, Parecido. Já pegou tudo moderno. Eu ainda peguei dos eletrodos daquela monstrenga grande da gota lá, na época de usina, quando eu trabalhei a primeira delas. O que é que você vê de que evoluiu assim? Que é uma coisa boa que você notou, Aparecido, nessa mudança aí dos últimos anos em eletrodo revestido? olha, eu trabalhei muito com geradora, né? E eletrodo revestido. Ela tinha duas correntes, uma para soldar aço carbono e outra para soldar aço inox, né? Uhum. E usei bastante essa retificadora também, outras para fazer só enchimento, de trabalhar em alta amperagem, né? Como enchimento de rolo de moenda, coisas assim, em martelo, né? Mas o que mudou bastante foi só a argônio, né? A TIG, né? Então, na verdade, foi a evolução para MIG e TIG, né? MIG, MAG e TIG. O eletrodo revestido, você não nota a diferença de eficiência no equipamento mais moderno, desses equipamentos mais antigos, não? Na qualidade da solda, na abertura de arco, não evoluiu nada disso? Ah, com certeza, né? A evolução é muito melhor hoje, né, do que antigamente, né? Uhum. Qual foi o comprimento maior de cabo que você já usou, Aparecido, e você, Eric? A distância entre o retificador e o ponto de solda. O maior comprimento que distância estavam os cabos para fazer a soldagem? Olha, Ah, como... Pode falar, Eric. o que eu usei mais, eu usava no caminhão oficina. Acho que é em torno de uns 10 a 12 metros o cabo. Certo. 10 a 12 metros. E era aquele gerador do caminhão oficina que liga na tomada de força, não é? Isso, é parecido com esse da imagem aí. Certo. É porque você tem um gerador e vai ter o retificador junto. Tem os dois, não tem os dois, né? Isso, Você é tem um os dois gerador juntos. gerando energia que passa pelo um quadro, e do quadro você liga no retificador normal, e aí 10, 12 metros. Aparecido, Isso. Eu trabalhei com uma geradora e eu usei cabo até de 80 metros, né? 80 metros. Porque 80 metros no positivo e o terra lá embaixo. Uhum. E aí, lógico que a qualidade e a amperagem tem que ser bem mais alta pela perda de corrente que tem nesse comprimento todo, correto? Sim, porque a máquina geradora, ela compensa, né? Porque ela é ligada à energia, ela conserva a Melhor. amperagem Hum. melhor, porque ela Perfeito. carrega, né? Perfeito, então. Ó, João Fábio e Alex, tá vendo que aula prática é isso? O que é que vocês anotam no caderninho de vocês aí, de lado de vocês? Essas são informações preciosas. São informações que são aprendidas no dia a dia, são aprendidas vivendo, trabalhando, soldando, né? Que o Aparecido divide com a gente, que o Érico divide com a gente. E que se a gente não dividir, se a gente não aprender aqui na sala, como é que a gente vai aprender? No dia que for enfrentar o problema. O Alex foi motorista de comboio, né, revisor, se voltar um dia para esse tipo de trabalho, pode voltar via mecânico, ó, como técnico de fabricação, num caminhão oficina soldando.
Ele soldou bem, estava de parabéns lá, todo mundo gostou da solda, Alex. Ele elogiou a qualidade do seu cordão de solda. Então, de repente, é um nicho de trabalho para ele lá no caminhão. Aí vai dizer, olha, poxa, até 10 metros o Eric disse que solda bem. Depois daí pode ser que tenha defeito na solda. E é isso que a gente bota um caderninho de lado na aula dessa e anota, ou volta para ouvir a aula de novo e vai anotando. Então, dá para a gente fazer boas coisas aqui na internet. Se a gente brincar aqui, vai passar uma hora agora, depois de intervalo, com filmes e imagens, que 9 minutos eu transformo em uma hora fácil discutindo com vocês, desde que todos se proponham a ajudar e a participar, né? Eu não soldei na prática, eu coordenei pessoas que soldavam, então tinha desafio. Como eram equipes que funcionavam bem, raramente sobrou problema para mim ter que dizer, olha, vai ser assim ou desse jeito. Eu realmente tive boas equipes de caldeiraria e solda. Pouquíssimos problemas assim que sobraram, é mais custo, economizar. Está gastando muito, tem que economizar. Mas, tecnicamente, foram pessoas que rendiam bem. Né? Eu tinha outros problemas mais graves, então envolvia pouco. Vamos voltar lá um pouquinho no vídeo. 80 volts. Nos inversores atuais, a tensão em vazio pode ser mais baixa, mas existe uma grande facilidade de abertura do arco motivada pelo controle Hot Start, que possibilita um pico de tensão no momento do início do arco. Os inversores com amperagens até 200 amperes a 100% do ciclo de trabalho pesam entre 10 e 20 quilos. São considerados equipamentos ecologicamente corretos, pois exigem menos materiais para a sua construção e consomem menos energia do que os equipamentos convencionais. Uma coisa interessante da gente ir aprendendo, que vai nos diferenciar técnico de soldador, né? É a gente aprender esse tipo de coisa. Eu tenho um gráfico, entender que esse gráfico é potência, quilowatts, por amperagem. Então, ele está dizendo, olha, os retificadores têm mais potência, né, precisam consumir mais potência para poder gerar a mesma amperagem. Isso significa maior consumo de energia, maior custo, e ecologicamente também. Os outros, os inversores, é o menorzinho. Ele consegue abrir aquela amperagem, que é o que é necessário para fazer a solda, com uma potência menor. Então, ele está valorizando esse aspecto. E eu, como técnico, perder medo de olhar essas coisas e olhar lá, abscissa, amperagem. Ordenado, quilowatts. Puxa, amperagem por quilowatts. Consumo de energia, ó, inversor é vermelhinho, retificador é esse. Está mais alto, está mais baixo. É o entendimento da coisa. Um técnico precisa. E à medida que você vai tendo a curiosidade, lendo, estudando, isso aí você vai criando mais confiança nessa discussão. Do que os equipamentos convencionais. Os retificadores e os inversores, por fornecerem corrente contínua, podem soldar todos os tipos de eletrodos revestidos, como aço carbono, aços inoxidáveis, ferro fundido, alumínio, bronze, eletrodos especiais. Ferro fundido. É só ferro ou tem mais alguém junto com ele? João Fábio, Alex, pode escrever no chat, Aparecido, Eric, abre o microfone. Ele está dando a lista de materiais, aço carbono, aço inox, a gente já tinha comentado que aço era ferro e carbono. Aí ele botou a palavra ali, ferro fundido. E aí, ferro fundido é ferro ou tem mais alguma coisa junto com o ferro? Ninguém lembra? Nada, João Fábio? Ferro fundido é uma liga de ferro e carbono também, igual é o aço. Muda que, na verdade, ele tem até mais carbono do que o aço. A partir de 4,5% de carbono, ele vira ferro fundido, que é mais frágil, tem propriedades de solda mais difíceis de fazer, tá bom? Aí tem o alumínio, bronze, né, e ele vai dando os outros materiais, que todos podem ser soldados por eletrodo revestido com inversor. Para revestimento e chanfro. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 30 volts e a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Então ele está dizendo que existem duas tensões, a de pico, que tem que aguentar a abertura do arco, e a de trabalho, que ela baixa a corrente, que já aqueceu e ela vai só manter o arco aberto. Né? E aí são pontos diferentes, tá vendo? Essa é o máximo de corrente, máximo de potência de tensão para abrir o arco. Depois ela regulariza e estabiliza nessa região mais baixa com ponto de trabalho. Então, dos gráficos, vai estar a perguntinha simples de tarefas. Olha,
Mostra a diferença entre a corrente de trabalho, ou a tensão em corrente de trabalho e a tensão em corrente de pico. Por que existe um e existe outra? São perguntas simples para a gente ir compondo notas, problemas, provas para frente. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo, o fator de trabalho a ser adotado. Eletrodos 6013 e 7018 são soldáveis com a maioria dos retificadores e inversores. Para os eletrodos celulósicos 6010 de alta penetração, a característica metalúrgica da composição do revestimento pode provocar interrupção constante do arco. Para evitar este problema, devemos usar retificadores ou inversores que possuem controles tipo ArcForce para a manutenção perfeita da transferência metálica e que evitam interrupções durante a soldagem. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir a corrente gerada na fonte para o eletrodo. Lembra dele, João Fábio? Lembra dele, Alex? Tranquilo? Sim, João Fábio. Alex, tá lembrado, Alex? É dele que a gente apoia, né? É nessa parte que a gente vai pegar para poder ir soldando, né? No porta-eletrodo. Há vários modelos de porta-eletrodos a serem escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. Os cabos de soldagem conduzem a corrente elétrica do equipamento para o porta-eletrodo e a peça a ser soldada, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e seu comprimento total, conforme indicado na tabela. Pela tabela, o comprimento, o diâmetro aumenta em quais direções? Para um menor comprimento ou para um maior comprimento do cabo? Eric, ajuda a turma aí, Eric. Olhando a tabela e de memória já. Para mim escolher um cabo mais grosso, eu estou aumentando o comprimento ou estou diminuindo o comprimento? Cabo mais grosso é o comprimento maior, né? Então, para poder diminuir a resistência ao longo do comprimento, né? Para poder facilitar e compensar um pouco o comprimento. E aí na tabela você vê isso também fácil, né? Comprimento de 0 a 10, 35 para uma corrente de 100. Quando eu vou para um 10 a 30, o diâmetro já vai para 50. Quando eu vou para 30 a 50, foi para 50. Aqui, ó, quase o mesmo tamanho, mas aqui aumentou. Aqui, quase o mesmo tamanho, aumentou. E no último, tanto faz. A corrente é tão alta que já não precisou mais nem aumentar o diâmetro. Seria o diâmetro máximo aí. Porque aí a corrente também já está muito alta. Mas no geral, né, ó, ele está aumentando o diâmetro à medida que aumenta, né, o comprimento do cabo. Tá bom? Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para este fim. Para fixar o cabo terra na peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada de acordo com a amperagem. A alma metálica tem diâmetros entre 1,6 e 6 milímetros, sendo recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Onde ele está os eletrodos? Uma estufa. Estufa. Qual a função da estufa, João Fábio? Chegou a ouvir naqueles dias da prática lá? O Alex, sim, botou sim também, né, Alex? Sim, sim, sim. Tá lembrado dessa estufa? Viram lá? Tem alguma lá no laboratório? Manter os eletrodos secos. Muito bem, João Fábio, isso mesmo. Correto, Alex? Estava lembrado? Então, eu vou tirar a umidade do eletrodo, que isso prejudica, porque pode gerar bolhas de gás, porosidade, umidade, ele vai interferir na qualidade do meu material, tá bom? Então, de preferência, manter ele seco. Né? Tirar a umidade. O valor da corrente de soldagem deve ser escolhido para se obter fusão e penetração adequadas, sem dificultar o controle da poça de fusão. A regulagem da intensidade da corrente para cada eletrodo depende do seu tipo, do diâmetro e da posição de soldagem. Para saber a faixa de amperagem para cada tipo de eletrodo, é necessário consultar as tabelas do fabricante, que podem variar de acordo com a posição de soldagem. Primeira tabela, a gente usou o 6013 e o 7018.
O diâmetro nosso lá, quem lembra qual foi o que a gente estava usando? Eu acho que era o de 2,5, concorda comigo? Acho que era 2,5 de lá do laboratório. Isso, eu acho que é 2,5. Era 2,5. E aí ele está indicando ali as amperagens, ó, entre 60 e 100, entre 65 e 105, mas na verdade ele está dizendo que eu tenho que olhar no próprio equipamento, né? E aí eu vou ter tabelas ou em algum manualzinho próximo que ele vai me dizer as escolhas que eu tenho. Então, por que é que ele já conhece isso? Ele já soldou, já testou com o próprio equipamento, né? Ele já entrega facilitando a vida do usuário, né? E aí eu vou fazer as escolhas, ó. 100, 105, se for 3,5 aumenta. De novo, aumentou a bitola do eletrodo, aumenta, né, a necessidade de amperagem. Independente do eletrodo, para todo eletrodo, seja o 6010, o 3 ou 18, ele sempre aumenta a amperagem com o aumento do diâmetro do eletrodo. Né? O eletrodo aumentou o diâmetro, vai precisar passar mais energia para poder aquecer, então precisa de uma amperagem maior. Né? Para obter uma junta sem defeitos, é fundamental uma boa preparação das partes a serem soldadas. Os principais tipos de juntas utilizadas são de topo e de ângulo. O manuseio correto do eletrodo é importante em todas as etapas de deposição de um cordão de solda. Na abertura do arco, durante a deposição e na sua extinção. A abertura do arco é efetuada com um leve toque do eletrodo na peça a ser soldada. Posteriormente, deve-se manter o comprimento do arco o mais constante e o mais curto possível, mergulhando o eletrodo em direção à poça de fusão na mesma velocidade de seu consumo. Durante a deposição do cordão, poderão ser efetuados movimentos laterais do eletrodo em relação ao eixo da solda. Esses movimentos permitem depositar um cordão mais largo e a flutuação da escória, garantindo a fusão das paredes do chanfro. Existem várias posições de soldagem, sendo a mais utilizada. Então ele abordou duas coisas aí, né? Junta soldada, abordou a questão das posições e ângulos, das velocidades com que a gente tem que movimentar a mão. Agora ele já estava colocando os tipos, né, ou posições com que a gente vai estar soldando. Tudo isso a gente viu e estava vendo naquelas aulas práticas lá. O desafio de cada uma, a dificuldade de cada uma, né? Uns adquiriram habilidade mais rápido. Alex, tu lá 2,5, muito bem, Alex. Tem hora que eu olho o chat demorado aqui, viu, Alex? Me perdoe. Mas assim, ó, essa foi a prática da gente, isso foi adquirir. E como é que eu agora vou ter que reforçar na teoria? Eu agora vou ter que memorizar, botar caderninho, fazer, anotar, para que eu fique isso mais memorizado possível, e na primeira chance que eu tiver de pegar no equipamento de novo, isso está na memória. Estando na memória, a gente reflete, falta só habilidade, né? Habilidade é impossível sem fazer propriamente dito. Uns têm mais dom do que o outro. Garantindo a fusão das paredes do chanfro. Existem várias posições de soldagem, sendo a mais utilizada a posição plana, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Outras posições utilizadas: horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça. Qual é a mais difícil, Aparecido, de todas essas posições? A mais difícil é a vertical ascendente, viu? Subindo. A vertical ascendente. Concorda com ele, Eric? Ou diverge aí? Vamos botar os dois soldadores aí para ver se concorda. Para mim é a sobre a cabeça, aquela para mim é mais complicada, ainda tem que praticar mais. Certo. Então, o que é que eu percebo da resposta dos dois, né? Traduzindo o Alberto como engenheiro e como conhecedor, como líder de pessoas, né? As duas são difíceis, e aí, dependendo da habilidade de cada um sente mais dificuldade com uma, o outro sente dificuldade com outra. Não existe, né? Assim, as duas seriam difíceis, né? E aí, dependendo daquilo que você já fez um pouco mais, um pouco menos, você vai ter mais dificuldade. Eu lembro que o Aparecido, né, nas conversas de corredor em sala de aula, soldou dentro de caldeira, soldou tubo, tinha que soldar muito sobre cabeça, né, fez soldas dificílimas.
Então, isso às vezes, Aparecido, lhe dá um certo conforto, e na outra, talvez para controlar a vazão, a velocidade ou a mão, sem dificuldade. Mas o que é que importa para o Alex e para o João Fábio? Olha, tem algumas posições que, puxa, é bem mais difícil do que outras, eu precisaria treinar bem mais para poder fazer uma solda de qualidade. E a solda ou a soldagem é uma área nobre. Se você pegar na Petrobras, pegar em construção civil, pegar em áreas de empresas de metalmecânica, tem empregos muito bons na área de soldagem. Né? Se a gente praticar, se a gente fizer cursos para se especializar na área, quem gostar, quem se apaixonar, tem empregos bons. Defeitos nos cordões de solda. Vocês concordam que esse vídeo está revisando tudo que eu já falei no começo das 2 primeiras horas? Coincidentemente, foi sorte. Eu baixei o primeiro que eu baixei. Mas nesses 9 minutos, ele entrou em todos os assuntos que a gente discutiu antes do intervalo, inclusive em assuntos que a gente deixou para quinta-feira que vem. Vou tentar salvar o link dele e jogar no meu YouTube lá no canal de vocês, ou criar um canalzinho, ou no Teams, para que a turma que não está assistindo possa assistir. Lógico que aí vai ter que, né, pegar a narração da gente aqui pela aula gravada. Sendo a mais utilizada a posição plana, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça. É importante conhecer os principais defeitos no cordão de solda. Arco instável. É provocado quando o eletrodo está excêntrico. Apresenta umidade no revestimento ou mau contato elétrico nos terminais. Inclusões de escória. Acontecem quando se utiliza uma corrente muito baixa, chanfro irregular ou limpeza inadequada da escória entre passes. Falta de penetração. Poderá ser ocasionada por uma corrente muito baixa, preparação incorreta ou diâmetro inadequado do eletrodo. Excesso de respingos. Ocorre quando se utiliza uma corrente muito alta, arco longo, metal base sujo ou eletrodo úmido. Mordeduras. São ocasionadas por uma corrente inadequada, chanfro muito estreito ou velocidade excessiva de soldagem. Trincas. Podem surgir devido à preparação inadequada das juntas, metal base de má soldabilidade, resfriamento muito rápido, tensões residuais nos conjuntos soldados ou cratera final da solda com mau acabamento. Porosidades. Surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem muito alta, polaridade ou corrente incorreta, metal base com impurezas ou eletrodos úmidos. Então, olha, são 5 para as 10. Como é que estão vocês de cansaço, de ânimo, da aula? E como é que ficou pós-intervalo? 1 hora já aqui. Tá tranquilo todo mundo? A turma do chat diz no chat, a turma de voz diz de voz. Tranquilo, professor. Por hoje, continuo vendo mais vídeo ou vocês acham que atingiu a expectativa, está de bom tamanho para a gente recomeçar, para a gente pensar na disciplina, para a gente pensar no semestre? Posso seguir nesse caminho que eu fiz essa aula de hoje? Ela corresponde, dá vontade de vir quinta-feira assistir aula, dá vontade de ler material. O Alex aí, o João Fábio. Como é que a gente está? Tranquilo também. Eric e Aparecido. De boa, Aparecido, mesmo você já conhecendo, foi bom, foi interessante. Volta na memória aí tudo que a gente viu de soldagem, o Eric também. Com certeza, professor. Tá bom, tá ótimo. Beleza. Aqui, ó, é novo, né, para todo mundo, para mim também não deixa de ser. Lógico que eu fiz pelo Meet muitas aulas, muitas reuniões com alguns alunos, né, e a gente fluiu bem. Umas mais longas, outras não. Entre ontem e hoje, o que é que eu tentei mudar um pouquinho, né, para melhorar? É me acalmar mais, para passar menos coisas. Eu costumo querer ensinar tudo que eu sei. E com isso eu boto informação demais e no fim fica pouco. Então eu estou tentando enxugar. Ó, o vídeo de hoje foi um vídeo de 9 minutos. Debatendo sobre ele. Tem várias coisas maravilhosas nesse vídeo que a gente viu lá na oficina, que dá para perguntar em cima dele. Um monte de coisa boa. Então eu vou tentar extrair dele, botar aqui e postar. Pois não, João Fábio, pergunta aí, bota lá a pergunta. Você levantou a mãozinha, João Fábio, pode fazer a pergunta lá no chat que eu estou olhando. Bitola, né? O que é bitola? Bitola é diâmetro.
Então, quando você pega é uma expressão para diâmetro de alguma coisa, chama bitola do fio, bitola do cabo. É como se você estivesse perguntando, olha, qual o diâmetro do cabo? É um termo popular para perguntar qual o diâmetro, né? Que aquele cabo tem, que aquele eletrodo tem. Tá bom? Algo mais? Mais perguntinhas? Tem muitas palavras assim, João Fábio, que no dia a dia do chão de fábrica, de oficina, né? Ela ganha um nome diferente que já estava historicamente na cultura da cultura. Tá bom? Bom, deixa eu parar aqui a gravação. Aprenda agora a soldar com eletrodo revestido em 15 minutos. Então é 15. Talvez não dê, se for comentado, né? Talvez não dê para a gente ir no 15, né? Quem foi? Fox Serralharia. Tutoriais. Tá baixo, não tá? Passo a passo, vou ensinar vocês aí, você vai assistir esse vídeo e já vai sair soltando. Beleza? Nós vamos estar soldando esse metalon aqui, ó, 50-30. Vou ensinar dois tipos, né, de posições aqui de solda. Vou explicar para vocês aqui mais. Ó, eu tenho que brincar de filtrar alguns vídeos, né? Para a gente poder fazer. Mas vamos supor o seguinte. Nós vamos usar esse tipo de eletrodo. Deixa ele falar mais um minutinho que eu entro no circuito. Falar a marca, mas dependendo da marca, ele é maior ou menor. Esse aqui é de uma marca mais barata, claro. E ele é... Conseguindo ouvir? A numeração dele é o 6013, é 6013, tá? Esse eletrodo... Sim, tá baixo, mas dá para ouvir sim. A espessura desse eletrodo é de 2,5 milímetros, né? É o 2,5. Tem o eletrodo de 2 milímetros, né? Que é um pouquinho mais fino. É 2, outro é 2,5. E existe o 3,25. 3,25 milímetros. Nós vamos usar, o mais usado é esse 2,5 milímetros. Eu uso essa máquina de solda da ESAB, é a LHN 220i Plus, tá? Ela tem um potenciômetro aqui, não está dando para ver direito, porque está escuro, mas vamos ver. Isso, ela tem um potenciômetro aqui, em que você regula a amperagem, né? Ela tem a luz verde, que indica o funcionamento, e tem uma luzinha aqui laranja de temperatura, quando ela aquecer. Eu trabalho com ela há muito tempo, ela nunca aqueceu, tá? E soldo muito com ela, eletrodo 7018, o eletrodo OK48, são eletrodos muito duros, né? Que tem que ser amperagem alta. Aqui ele tem um botão, uma chave de seleção aqui para a solda e para a função TIG, tá? Com a tocha TIG. Nós vamos usar com a função virada para a função para eletrodo, beleza? Nós temos aqui o cabo positivo, o cabo negativo, né? Aqui vai o alicate, no positivo vai o eletrodo e no negativo, tá? Vai esse alicate aqui, ó, que é o aterramento, né? O que é que a gente já nota de diferente entre um vídeo e outro aí? A linguagem é bem mais simples desse soldador do que a linguagem daquele outro vídeo, né? Está elaborado, está com imagem, está com desenho, né? Está com tudo que tem direito. Aqui é uma pessoa simples, soldador, dando a aula. Qual vai ser o lado bom de juntar os dois? Olha, eu vou estar com a visão prática, né? De quem está mexendo no dia a dia, solda, tem a linguagem que a gente chama de linguagem de chão de fábrica, e o outro cara estava com um vídeo bem montado, desenho bem formulado, uma linguagem, né, com um vocabulário melhor. Mas ambos estão repetindo as mesmas coisas num vídeo e no outro. Quer dizer, eu consigo, por isso que eu brinco de dizer que dá para a gente fazer prática simulada, entendendo aqui o vídeo, porque a gente vai lembrando na mente da gente o que a gente fez no laboratório, como posicionar, como ligar a máquina, aí ele repete de novo que o positivo, né, que vai estar naquela polaridade invertida, vai estar com o alicate, né, com o porta-eletrodo. Então, assim, ó, são coisas que vão se repetindo, e aí a gente escuta um vídeo, assiste o outro, vai ficando. A minha esperança é que fique. Vamos estar soldando essas peças, beleza? Vou estar ensinando para vocês aí como soldar. Nós vamos, né, colocar os equipamentos de segurança, que é óculos, luva e máscara. Aqui eu tenho o porta-eletrodo, que é um alicate amperímetro, né? É um alicate, né? Na verdade, alicate amperímetro é outra coisa. Mas aqui ele prende o eletrodo, ó, com uma certa pressão para não sair, ó. Tem essa posição que é a mais usada, tem essa posição aqui,
tá? E também tem essa posição aqui, ó, 90 graus. Vendo? Mas nós vamos usar essa aqui, ó, que é a mais usada, vai ser mais fácil para vocês entenderem aí, beleza? Aí é o seguinte, nós vamos estar emendando essa peça assim e vamos fazer uma solda assim também, para vocês entenderem. Bacana? Vamos lá, para vocês entenderem melhor como que funciona a solda. A solda, nesse sistema que nós vamos soldar aqui, chama solda de escama, né? Mais conhecida aí como escama, parece uma escama de peixe. Essa pontinha aqui, ó, que é a alma do eletrodo, ela tem que tocar na peça que ela vai abrir o arco elétrico. Quando ela abrir o arco elétrico, ela vai derreter esse arame que tem aqui dentro e vai cair sobre a peça, ou seja, né, vocês devem ter escutado os outros falando aí, dá um pingo de solda aqui para mim. Realmente é um pingo, vai pingar uma gota aqui do ferro já líquido, né, para poder fundir a peça. Então, como que funciona? Um melhor aproveitamento, né, até mesmo para dar um acabamento bacana depois, você vai para a posição aqui, ó, um pouco menos que 90 graus. Então, você vai iniciar o arco elétrico, vai tirar, iniciar e vai tirar. Na hora que iniciar, para iniciar você tem que tocar a peça, para o positivo encontrar com o negativo. Aí vai abrir o arco elétrico. Só que aí, o que vocês vão fazer? Na hora que você tocar ele abrir, você distancia meio milímetro, 1 milímetro no máximo da peça, para que a gota possa pingar. Então, pingou a gota, qual que é o próximo passo? Outra gota. Só que essa gota você não pode dar uma distância de uma para outra, porque senão acontece, né, de aparecer buracos entre a solda. Fica buracos, ela não vai emendar uniforme. Então, eu estou usando aqui um exemplo bem legal aqui, um pouco inusitado, mas eu vou usar moedas, só para vocês entenderem como que é a solda escama. Imagine que aqui vai cair uma gota, aí pingou uma gota. A próxima gota, você tem que colocar ela a metade da outra gota. Tá? O que acharam da explicação até aí? Alguma diferença? Ou está batendo com tudo que a gente já viu e viu no outro vídeo? Só muda a linguagem. Estava com som baixo, isso mesmo, João Paulo, eu melhorei um pouco. Tá tranquilo aí? Conseguem... Tem mudança? Algum conceito diferente ou tá tudo realmente reprisando? Só a linguagem mesmo é diferente. É mais simples. Mais simples. Mas as dicas todas iguais, né, Eric? Não mudou nada, né? Mudança, junta, Sim, sim. posição. Perfeito. A gota anterior. A próxima, metade. A próxima, metade. Vocês conhecem o recurso de aumentar a velocidade, né? Vou acelerar aqui, ó. Botar no e-mail. A voz dele é compatível com a gente acelerar um pouco aqui, ó. Metade. Compreende? Por quê? Se você colocar um espaço, olha, vai dar buracos aqui entre a posição perfeita. Então vamos lá, então, na prática. Nós vamos soldar essa peça dessa forma. Com a luva. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Dá o seu joinha aí, deixa o seu comentário, pode ser qualquer comentário que seja, mas deixa o seu comentário, né? Para que os nossos vídeos aí, ele possa estar subindo aí na escala do YouTube, bacana? Eu agora estou passando... Tá com a luva errada, hein? Tá meio furadinha ali, luva de nylon, né? E eu agora estou passando pelo que eles passam aí. Não pode, não. Pedindo pro povo se inscrever em canal do YouTube, tá vendo, Eric? Como é a vida? Eu sempre assisti os vídeos do povo pedindo, agora só eu pedi pro povo se inscrever no canal. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pontear. Pronto, ponteei. Vamos pontear do outro lado também. Agora um passo muito importante é o quê? Virar a peça. Tá faltando outra API dele, qual é? Além da luva errada, Eric, que é parecido, qual é a outra API que tá errado aí? Tá sem manga comprida, né? O braço tá totalmente desprotegido, né? Para respingo de solda. Isso, é. A peça vai levantar, tá? Depois para voltar ela fica difícil. Então pronto. Beleza? Resolvido. Sem sujeira, tá? Com a melhor solda, retira a sujeira. Eu vou usar a máscara, tá? Vocês vão observar aí como que vai funcionar. Um ponto em cima de outro ponto.
um ponto e outro ponto. Um ponto, a metade do outro, né, na verdade. Vai indo. E a hora que vai agarrar, isso acontece, é normal. Por que aquele não foi no contínuo aí, Aparecido? Vocês podem reparar, parece... ainda não parece a escama, porque a escória, né, a borra da soda, Espessura fina. aqui é bom quando ela esfria. O material é fino e a amperagem, se Vou molhar a soda. for direto, ela vai furar, né? O metal é muito fraquinho, né? Aí ela fica Gente, com mais aço. então tem uma explicação para Eu ele não ter indico vocês ido fazer isso. Eu tô fazendo apenas devagar, por né? causa do vídeo, tá? Pra mim não me queimar aqui. Ó, vídeo simples, 10 e 10, o Alex até já teve que ir, né? O Alex ele fica normalmente até 10 horas, 10 e 5. Antes eu pensei que era ônibus, Vamos quebrar a soda. mas ontem nesse horário ele nem pôde vir, agora também. Então assim, obrigadão pela presença, deixar aqui Olha só como ficou, a tá vendo? gravação. Para a aula Ela de ficou hoje, bem acho que a gente soldada e bem atingiu penetrada. muita Porque não adianta coisa. você fazer uma solda também ela não ficar penetrada. Volta aqui, Dana. Deixa eu trazer o mouse para cá. Parei a gravação.